Hoje eu quero falar com vocês uma série de mensagens que eu vou pregar. E hoje eu quero falar sobre diminuindo erros em busca da santidade. Mas depois, isso vai te ajudar bastante. Eu procuro ser bem claro, e objetivo na minha comunicação. Mas eu quero abrir com a primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Em Bíblia, é só olhar aí para o telão. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos lá? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo tenha liberado aquilo que não provém de ti, toda a resistência, joga por terra toda a distração, e que em nome de Jesus nossa mente seja capturada por tua palavra e pelo teu Espírito, para que possamos sair daqui refletindo sobre tudo o que ouvimos e podemos resolver se vamos colocar em prática ou não em nossa vida cotidiana. Te damos graças por tudo, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção no que o texto diz. Ele diz: aquele que nos chamou é santo. Então o texto diz que nós temos que ser santo. Porém, quando a palavra santidade ou santo, ela vai permear a nossa mente atual, ela parece uma proposta utópica, surreal, inalcançável. Algo que nós não vamos conseguir alcançar. E já que eu não vou conseguir ser santo, que eu me conforme em ser um pecador. Quando a palavra possibilidade, e isso é verdadeiro. O texto diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O que o texto está me dizendo é o seguinte: é que já que eu vou me encontrar com Deus depois que eu partir dessa vida, já que eu aceitei a proposta de vida eterna com Deus em Cristo, que eu saiba que Ele é santo, e que para estar com Ele, eu também preciso ser. Quando recebo essa informação, realmente, uma série de impossibilidades e argumentos pode permear nossa mente. Mas cuidado com versículos isolados. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Todas as vezes que alguém, uma verdade bíblica, a possibilidade dessas pessoas cometerem erros é gravíssima. No mínimo, você vai precisar de 3 ou mais textos que a qual você planeja defender. Então, quando eu olho para um texto que diz que como é santo aquele que me chamou, eu também tenho que ser santo, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Então vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 12, verso 14, e vamos entender se isso é possível. Que proposta que eu posso ser santo, falho do jeito que sou, mas preste atenção no que a carta aos Hebreus fala sobre ser santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Preste atenção. Nós vamos encontrar com Deus e vamos receber um novo corpo, um novo nome. Nossa estrutura vai mudar e nós vamos entrar num ambiente de santidade plena. Amém? Mas enquanto isso não acontecer, eu preciso aceitar a proposta da carta aos Hebreus. Entrar num processo de santificar, onde eu vou diminuindo meus erros.
É isso. Quando a Bíblia diz, sede santo porque Deus, a proposta é, você aceita o processo, entra nele, e cada dia que passa, você vai diminuindo suas margens de erros. E você vai se tornando santo. Não numa santidade plena, mas o próprio apóstolo Paulo diz, reduziu seus erros basicamente à margem de um. Paulo disse que orava a Deus porque ele tinha um problema. Muito importante nós entendermos porque se eu recebo a proposta de ser santo e descubro que eu não consigo ser, eu então me acomodo a ter uma vida onde Deus é obrigado em um esforço para melhorar. Não é assim que funciona. Se esse é o evangelho que você tem ouvido, você está enganado. O processo é santificação, onde algumas vezes eu vou chorar porque fiz algo que fazia muito tempo que é o processo. Por que todos têm que estar no processo? Porque o máximo que eu posso fazer é condenar você. Mas entrar num relacionamento com Deus, achando que eu nunca vou conseguir melhorar, então você desiste de andar com Deus, que Ele não pede para você ou a você perfeição, mas Ele pede a você e a mim aperfeiçoamento. Melhore a cada dia, seja uma versão melhor de você mesmo todos os dias. Mas qual é o desafio? É que quando olhamos para nós, somos reincidentes. Muitos de nós vivemos quase um looping diário, cometendo os mesmos erros de ontem e dizendo hoje que não vamos mais fazê-los, mas amanhã cometemos novamente os erros que dissemos que não íamos fazer e dissemos que não vamos fazer e repetimos. Depois de um certo tempo, isso se torna um ciclo vicioso e é fácil de explicar isso se você ler João 8,34. Nenhum texto explica melhor isso do que João 8. Digo que todo aquele que comete pecado é servo do... Dizendo é o seguinte, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem é escravo do pecado tem o pecado como senhor. Se o pecado é senhor, a tradução de senhor também é obedecê-lo. Por isso que eu tenho tanta dificuldade de... E se o pecado é meu dono, eu respondo para ele. Faço o que ele quer que eu faça. Quando você tem um pecado e não consegue se libertar dele, é simples. Eu ia fazer isso. Ah, pastor, eu não queria ter feito aquilo. Domina você. Enquanto ele dominar você, esse é seu discurso. Entendeu? Essa é a sua exposição. Jesus está dizendo, aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Então, pastor, como é que eu vou vencer isso? É fácil. Se você é escravo do pecado, muda de senhor. Se hoje você comete pecado, por quê? Porque o pecado é seu senhor, o que você faz? Muda de senhor. Mas pastor, como é que eu vou mudar de senhor se eu sou escravo? O escravo não responde por si mesmo. Aquele senhor anterior, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta, eu queria, mas eu faço. É mais forte do que eu. Esse desejo que eu não domino é uma força poderosa, sendo comprado por alguém que não tem o pecado como prática. Mas será que esse alguém tem interesse de me comprar? Essa é a pergunta. Pois é, o Filho de Deus subiu no madeiro, derramou seu sangue, e aí ele, olha, porque preste atenção, escravo do pecado, e o outro senhor te comprou, agora você é escravo desse senhor. Você só trocou de senhor. Suas trevas, ou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz o seguinte: se o filho vos comprou e te libertou, verdadeiramente você é? Por quê? Que recebeu Jesus e ainda vive uma vida de pecado. Porque Jesus disse que você é livre.
E você pode. Por isso que tem gente que diz assim: pastor, eu não preciso de igreja para caminhar com Deus. E eu acredito. Agora, se você quer me convencer que esse tipo de pessoa, que não quer compromisso com nada, vai entrar no céu, aí é outra resenha, para a gente bater um papo particular. O que o texto está dizendo é que Cristo me libertou, e eu sou verdadeiramente livre para decidir se eu quero viver com Ele ou não. Parece uma proposta esquisita, né? Quem aqui quer ir para o inferno, levanta a mão. Quem aqui acha que vai? Quem aqui comete pecado, levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui não comete nadinha, levanta a mão. Quem aqui comete de novo, dá uma olhada aí ao seu redor. O negócio está esquisito. Pare para pensar. Eu quero falar com vocês um pouquinho. Estou preocupado com o pessoal que eu olho e vejo um sintoma de inferno. Estou falando sério. Na igreja a gente olha umas pessoas e fala: não vai, Senhor. Eu nem sei se eu vou julgando o outro. Mas eu sou pastor, eu acho que eu tenho o direito de vez em quando dar umas olhadas na ovelha. Tem uma coisa que é extraordinária: é cabrito no meio de ovelha. Por quê? Porque cabrito é audacioso, é dinâmico, rompe os perigos. Ovelha é mais conservadora. Então, às vezes, uns cabritinhos no meio do rebanho é bom. Buscar a sua igreja. Que igreja é essa? Aquela que esteja disposta a entrar num processo de santificação. Que descubra que é difícil, mas que é por... O pecado na nossa vida se tornou um acidente e não uma prática. Você entendeu? Acidente, prática. O que é acidente? Louvado seja o Senhor. Oh, meu Deus do céu. Oh, pai, estou tão envergonhado. Mas tem gente que é um palavrão. E eu estou só falando palavrão para não... Então, escute só. Quando o assunto é salvação, eu acho que nós estamos. A gente precisa dar uma olhada nisso para não se perder. Efésios 2:8. Dá uma olhada, eu acho que vale a pena nós. Efésios 2:8. A palavra graça, eu já falei isso aqui, tem diversos significados. A língua portuguesa tem disso. Uma palavra com um montão de significado, palavra que não tem significado nenhum e que explica tudo. Isso é a língua portuguesa, uma das mais difíceis do mundo. Mas a salvação não é de... Mas eu queria saber qual a sua. O culto amanhã na casa da nossa irmã. Queria perguntar o que você está achando. Queria dizer que hoje você está praticamente dita do mesmo jeito. Nem diferença tem. A palavra coisa. O que é coisa? Coisa não é nada coisa para te falar. Já virou até verbo. Tem gente que diz: eles estão coisando. Eu coiso, tu coisa. Nem sei como é que é esse troço. Mas só para você entender isso aqui. Graça, favor e eu não mereço, mas eu recebo por meio da... Não, por meio da fé. Porque pela graça sois por meio da... E isso não vem, é dom de... O que a Bíblia está dizendo? Ó, você vai receber a salvação sem mas no mínimo tu tem que ter, mas isso não vem de você. E Deus é bom demais. Ele falou: ó, eu vou dar a salvação sem você merecer. Você só precisa ter fé. Mas eu não consigo ter fé. Mas não tem problema, porque eu te ajudo. Olha que Deus bondoso. E como é que tem gente que vai para o inferno? Porque dificulta. O texto está dizendo, e quando eu olho para Tiago 2,14, aí eu consigo entender a profundidade da proposta de Efésios 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver, porventura, a fé. E agora o texto diz: a fé
O que aproveita alguém que tem e não? Aí ele pergunta: porventura, a fé pode? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pelo menos no outro texto, mas nesse não. Porque esse diz que tem dois tipos de fé. E aí é que é o problema. Quando eu olho o texto seguinte, o verso 17, nós estamos no 14, pula para o 17. Assim também a fé, se não tiverás, é morta em si. Aqui diz que tem duas fés, uma morta e a outra. Uma fé que gera resultados e outra fé que não gera resultados, não gera transformação. O que o texto está dizendo é que quando alguém diz que tem fé, ele precisa mostrar resultados que dê substancialização, que componha a fé. Ele não vai estar mentindo se não tiver uma fé que os religiosos, eles não estão mentindo, de caminhar entre duas esferas. Algumas pessoas que vão olhar para a fé sem obras é morta e vêm trabalhar na igreja, tirar serviço como obreiro, cantar no louvor, fazer alguns trabalhos solidários, certo? E começam a achar que a fé é uma honra. Então tá bom, me mostra a sua fé. Ah, eu tenho fé porque tem dinheiro. E aí, meu irmão? É esse seu valor? É isso? Você mensura, é esse o princípio que você usa? Não. Que estilo de vida você tem? Quando as pessoas falam sobre o seu nome, como é que é seu temperamento? Ah, eu sou uma pessoa explosiva. Beleza, esse é o seu temperamento. Eu quero saber que poder tem o Espírito Santo sobre sua explosão. Ah, eu sou um homem que sou tendencioso para a mulher ou para uma vida sexual. Pois é, querido, eu quero saber que poder tem o Espírito Santo sobre esse desejo seu. Ah, eu tenho desejo por isso, tá bom. Mas eu preciso saber que poder tem Deus sobre você. Porque é possível que controlemos o nosso temperamento, que controlemos as nossas ações. Ou então, nós vamos ter problemas. Porque tá. E aí, a pergunta é feita e a resposta pode ser dada. Porventura, as obras podem salvá-lo? Não. Mas a fé pode salvá-lo sem obras? Não. Esse é o desafio. Quando olhamos para isso, preste atenção, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Me parece que é um texto que está remetendo a uma situação que Moisés viveu no Velho Testamento. Mas todos nós, com cara, em alguma tradução, está lá, está com cara. Nas traduções, está rosto. Com o rosto refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Eu gosto disso, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Mas como nós, sem máscaras, como nós, de cara limpa, é como se eu estivesse aqui, Deus estivesse aqui e você aqui. E eu olho, ele reflete em mim, e você olha para mim e vê ele. Quando eu vivo com Deus de uma forma descoberta, à medida que eu vou me tornando um espelho, eu vou me espelhando nele, eu olho para ele, meu comportamento muda, você olha para mim e começa a ver ele em mim. E à medida que isso vai acontecendo, nós somos transformados, preste atenção, e aí nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Quanto mais próximo eu fico aqui olhando, mais eu me pareço aqui e mais você vê ele em mim, de glória em glória, na mesma imagem. Está aí, ó. Que imagem? Eu aqui
No final dessa história, eu vou tomar aquela imagem e vou vivendo isso pelo Espírito Santo. Mas para me terminar, eu tenho 6 minutos, esse culto é bem rapidinho. Eu quero te explicar por que nós erramos. Se eu preciso ser santo, se esse processo de santificação é algo que é possível, como é que eu vou fazer isso? Por que é que eu erro? A Bíblia responde. Então vamos lá? Marcos capítulo 12, verso 24. Jesus está conversando com os saduceus sobre a ressurreição, mas o texto vale para a gente aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Escute isso aqui, que isso é muito sério. Vocês erram por 2 motivos, não por um, por 2. Cuidado, se caminhar para um lado só, corre o risco de continuarem errando. Segundo a Bíblia, você erra porque não conhece Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece muito o poder de Deus e nada das Escrituras. Quem conhece muito as Escrituras e não conhece o poder, vive uma vida sem provar os milagres e o poder de Deus. Quem conhece o poder e não conhece as Escrituras, não sabe entregar uma profecia, não sabe entregar uma revelação, não sabe nada, parece aquela metralhadora atirando. Então, se eu erro por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o que eu faço para corrigir isso? 2 dicas, rapidinho, para vocês. Josué 1:8. Medita nela de dia aí, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está, porque então farás prosperar o teu, e então prudentemente, preste atenção nas 3 fases. Primeiro, eu leio, eu introduzo, a parte da boca, certo? É o processo, que eu tenho que entender de como eu vou colocar aquilo dentro de mim. Então, o que o texto está dizendo, eu preciso colocar a palavra da lei em mim. Depois, a segunda fase, eu vou meditar nessa palavra. Terceiro, eu vou colocar essa palavra em prática, prosperar meu caminho e eu vou me conduzir prudentemente. Ah, vou mudar minha vida lendo a Bíblia? Vou. Só preciso lembrar que essa é a primeira fase do processo. Ah, pastor, eu leio e medito. Cumpriu a segunda fase. Ah, eu leio e... certo? Porque eu não parei para avaliar. Eu tenho que entender que é um processo que está sendo feito para diminuir a minha margem de erro. E um deles é, eu preciso colocar essa palavra dentro de mim, preciso pensar o que ela está dizendo, no sentido global e no sentido particular. E depois eu vou começar a pegar essa palavra que eu coloquei dentro de mim, que eu meditei, e eu coloco ela como cumprimento da minha vida. Aí então, eu vou prosperar meu caminho. Preste atenção, imaginasse um caminho e olhasse para esse texto. O que eu vou fazer? Eu vou prosperar para onde eu estou indo. Onde eu estou indo, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar. Você está entendendo? É o meu caminho. Por isso, eu preciso entender isso. Aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Isso aí, presta atenção. Enquanto lá no anterior eu coloco a palavra dentro de mim, no segundo conselho, se eu quero, certo? Aprender a lidar com essa situação, eu tenho que solucionar, ou melhor, selecionar um ambiente onde aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, antes tem seu prazer na lei do, e na sua lei medita de dia, e ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, e tudo aquilo que fizer, isso aí. O que a Bíblia está dizendo? Agora, já que conhecimento de Escritura e ambiente que frequento determina o meu conhecimento das Escrituras,
Vamos ver, e a gente encerra aqui, como é que é essa história de poder de Deus. Provérbio, onde está, nem sei. Está na fila, tem muita gente lá fora? Não sei. Ok? Não estou vendo ninguém ali. Certo? Se não tiver ninguém, vocês ficam para o segundo culto. 1 Coríntios 15, 33, esse é genial. Põe aí. 1 Coríntios 15, 33. Você lê para mim? Preste atenção. A Bíblia está dizendo, não se misture com quem fala besteira. Não se misture. Porque as más conversações corrompem. Mas tem gente que diz que isso é mentira. Porque quer praticar. Quando você pratica algo que a Bíblia diz que se você vai praticar, você receberá os danos, o que você está dizendo, e eu, é cuidado com os sofismas, sabe? Aquelas coisas que parecem verdades, mas são mentiras, colocações equivocadas de meias verdades, são desafios, sabe? É como se eu dissesse, quando nós olhamos para isso, o que nós precisamos entender é, precisamos nos posicionar da forma correta. E o poder de Deus, pastor? Então vamos lá, 2 versículos e eu termino. Jó 42, 5, o último capítulo do livro de Jó. Olha o que Jó está falando. Com o ouvir dos meus, ouvi. Mas agora, como é que se conhece poder? Com experiência. Enquanto as escrituras ou o conhecimento bíblico eu tenho na palavra de Deus, no ambiente que eu vou ter, ou que eu vou frequentar, o poder não. O poder tem experiências particulares, e esse é o grande desafio. Quem não tem experiências com Deus e não experimenta o poder, tem dificuldade de andar no trilho, porque a Bíblia diz, você erra por não conhecer as escrituras e nem o poder. O que o texto está dizendo é simples. Eu preciso ter experiências com Deus. E de onde ela vem? Da obediência. Daniel, capítulo 3, verso 17, a gente encerra. Daniel 3, 17. Amém? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meu irmão, você quer ter experiências com o poder de Deus? Obedeça, porque na obediência ele se manifesta. É assim que funciona.